trabalho vai ser implementar uma aplicação Java, utilizando os padrões MVC, DAO e o BO, garantindo que cada camada execute apenas o seu papel. Né? Então, esse sistema ele vai ser baseado, né, em um sistema de empréstimos de livros, né? Assim, tendo em mente que o sistema ele deve impedir que um livro que já foi emprestado seja emprestado de novo. Então, também a gente deve manter o código bem organizado. Essas seções aqui, elas já foram dadas no enunciado do exercício, como o código deveria ser organizado, né? Para que no futuro a gente possa estar colocando ele aí, né? Numa memória de um banco de dados real, como se ele fosse um SQL. Então, a gente vai ter a nossa estrutura de empréstimo, a nossa estrutura, nossos packages, depois o nosso br.edu.ifgoiano. Dentro dele a gente vai ter o BO, o DAO e a nossa view também. E a gente vai ter aqui a nossa classe model, que é onde a gente tem as entidades, né? Ela deve ser o nosso empréstimo do nosso livro, certo? Então, a gente vai ter aqui a nossa estrutura e ela vai estar respeitando o MVC, que seriam as nossas camadas, né? Elas vão ter a responsabilidade aqui. O módulo ele vai representar os livros, os empréstimos. O DAO ele vai simular essa persistência, né? A memória. E o BO ele vai ser as nossas regras de empréstimo. E o controller ele vai fazer essa ligação entre a nossa view e o nosso BO. E a nossa view vai ser o nosso menu, a interface que o usuário vai ver. Ok? O nosso console também poderia se chamar main, mas aqui pela estrutura que o enunciado deu, resolvemos manter o menu console mesmo. A vantagem dela, como eu falei antes, é que se a gente quiser implementar futuramente, né, esse SQL, né, ou um PostGREEN, é só a gente trocar onde está esse livro MemoryD e o empréstimo, que seria a nossa memória atual do programa. A gente poderia estar substituindo por um banco de dados real. A gente também poderia trocar por livro, né, MySQL ou empréstimo, por exemplo, sem precisar nem alterar a nossa view, já que está bem separadinho a nossa main, nem o nosso controller, nem o nosso BO. E respondendo algumas perguntas que ficaram no enunciado, se a gente mudasse a nossa regra fosse colocada no nosso DO, o que aconteceria, né? O DAO em si, ele deverá acessar apenas os dados, ok? Se a gente coloca para mudar a regra dele, trocar o banco de dados, a gente teria, né, que estar reescrevendo a nossa lógica toda. O nosso controller, ele vai controlar apenas o nosso fluxo. Se essas regras estiverem nele, cada nova interface que a gente fizer, a gente teria que duplicar a nossa lógica, tá? Ou seja, fez uma interface, fez a lógica. Fez outra interface, a gente repete a lógica de novo. Cada uma, ela teria que ficar sempre repetindo. Por isso, as nossas regras de negócio, elas vão ficar na camada BO, que pode ser reutilizada por qualquer tipo de interface, né? E também o banco de dados, sem a gente precisar ficar fazendo algum tipo de alteração, né? E aí a gente vai estar mostrando durante o vídeo aqui como a nossa estrutura ficou. Se fizesse, a gente teria que duplicar a nossa lógica, ou seja, fez a interface, faz a lógica, fez outra interface, repete a lógica de novo. A cada uma ela teria que ser repetido. Por isso, as nossas regras de negócio elas vão ficar na camada BO, que podem ser reutilizadas por qualquer tipo de interface e também o banco de dados, sem a gente precisar fazer alguma alteração. Vou mostrar um pouco da estrutura como ficou.
Vamos para nossas regras. Aqui a gente tem um empréstimo BO. De onde que ele puxa o livro DAO. O empréstimo DAO também que a gente já tem aqui. O livro DAO e o empréstimo DAO. Verificar se o livro está disponível ou se o livro já está emprestado, que é uma das principais exigências do enunciado, que a gente deve fazer que o programa obedeça essas regras e deve demonstrar também. Eu vou estar passando rapidamente, só para a gente ter uma noção de como ficou a estrutura. Aqui na nossa biblioteca, o controller. Agora a gente vai para o nosso DAO, o empréstimo DAO. Ele só vai entender que ele vai salvar uma lista. Agora a gente vai para a nossa memória, que é onde essa lista vai ficar armazenada. Que ela vai armazenar pelos ID. O ID aqui ele está mais 1, porque a gente sabe que o índice ele começa do 0. Então a gente coloca o mais 1 para pelo primeiro livro ter o número 1, o segundo livro ter o número 2, o terceiro livro o número 3 e por aí sucessivamente. O nosso livro DAO, que vai ter o método salvar, atualizar, buscar pelo livro, nossa memória, vai ser armazenado os nossos livros, salvar, set o ID, que foi o que a gente falou anteriormente, buscar pelo ID e aqui a gente vai ter a nossa modal e ela busca, né, do nosso package, ali, do nosso pacote, vai importar do local date, que é para a gente saber quando o empréstimo foi realizado. Então a gente vai ter o ID, vai ter o ID do livro, o nome do leitor e a data de empréstimo. Nosso model do livro, o que o livro vai ter? Ele vai ter o ID, vai ter o título, vai ter o autor e ele vai ter um booleano que vai falar se ele está disponível ou não. Iniciando aqui como true, né, se não estivesse disponível. Set disponível, se disponível for igual a disponível. Então, vamos estar testando o programa. Deixa eu ver aqui. Então, primeiro de tudo, vamos cadastrar um livro. Livro 1, comando 1, né? Enter. Vou colocar aqui matéria escura. Confirmei, autor. Pronto. Vamos listar os nossos livros que foram cadastrados. Eu coloquei para cadastrar outro livro. Vou tentar colocar só Harry Potter. Pronto, autor J.K. Rowling. Listar. A gente tem 2 livros que estão disponíveis. Agora eu vou pegar uma matéria escura emprestada. Então, realizar empréstimo. ID do livro, qual que vai ser? 1. Nome do leitor, Léo. Empréstimo realizado. Vai estar listado os livros aqui de novo. Matéria escura emprestado. Harry Potter está disponível. Então eu vou tentar emprestar a matéria escura para outra pessoa. Realizar empréstimo. Dentro do livro. Opa, esse livro já está emprestado, então ele não vai ser emprestado. Eu vou tentar emprestar o segundo. Vamos listar os livros.
matéria escura continua emprestado e Harry Potter está disponível. Vamos realizar um empréstimo do livro 2 para Ana. Então agora os 2 livros estão emprestados. Vamos devolver o livro. Devolver o livro. Qual que é o dedo do livro? Pronto, foi devolvido. Vamos listar os livros. O que a gente tem? Matéria escura agora está disponível. E o Harry Potter continua emprestado para Ana. Então a gente conclui que esses padrões MVC, DAO e BO permitem uma clara separação de responsabilidade. Deixa eu finalizar aqui. E torna o código mais organizado, reutilizável e ele é mais fácil da gente estar fazendo a manutenção. Além disso, também, essa arquitetura vai facilitar a evolução do sistema, permitindo a gente alterar a interface ou o banco de dados, como a gente falou anteriormente, sem impactar diretamente nas nossas regras de negócio.